Então vamos levantar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai, a espiritualidade amiga aqui presente, que está em todos os lares nesse momento, que possa estar nos amparando, nos iluminando, acalentando o nosso coração nesse momento. Não só hoje, mas agora e sempre. Pedir aos mentores da fraternidade, Euripides Bassanufo, que possa também estar conosco, nos ajudando a aprender mais um pouquinho da palavra de Jesus. Que somos agraciados nesse bendito momento que estamos vivendo, né? E agradecer também a oportunidade de estar aqui junto com cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe do Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Que assim seja. É da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Chico Xavier, leitura 151, Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo 2:22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganos e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito, se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Nosso boa tarde muito especial às crianças encarnadas e desencarnadas que vêm participando conosco dos nossos seminários. Este é o último, como a Ângela já disse, antes do nosso encontro no início agora de abril, na Semana Santa, que é o encontro de família. Nos outros seminários, nós sempre trouxemos uma história que passamos para as crianças como evangelização. E hoje nós mudamos. Hoje nós trouxemos 2 músicas que a Ângela selecionou para nós. Nós achamos muito pertinente essas 2 músicas. Uma delas vai falar sobre Deus, né, das maravilhas dele, de tudo que ele cria, da bondade de Deus para conosco. E a segunda música vai falar da prece, para que nós possamos sempre lembrar de reverenciar o nosso Criador por todas as maravilhas que ele criou e cria para o nosso bem-estar, e lembrarmos de sempre agradecer e estarmos conectados a ele. Nós temos certeza que as crianças que estão acompanhando, encarnadas e desencarnadas, vão aproveitar muito da mensagem dessas 2 músicas.
Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Agradecemos, Senhor, este momento de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor a nossa bandeira de luz.
fica aí o recadinho para as crianças. Agradecer sempre a Jesus, a presença dele em nossas vidas, louvar o nosso Pai maior, que só faz o que é bom para nossas vidas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe a cada um que está aqui presente e que a gente se sinta abraçado por Jesus, né, em nossos lares. E a casa virtual, graças a Deus, está cheia, né? E cheia também com as criancinhas, né, que estão participando. Uma gracinha. O nosso seminário, né, de hoje, como a Ângela já trouxe para a gente, é o 5º seminário que precede ao encontro. O encontro Lendo a Todos, que vai ser na Semana Santa, começando na sexta-feira, no dia 2, dia 3 e dia 4. Então, estamos todos convidados, viu? Mas nós vamos mandar o convite nas vésperas de novo, lembrando, todo mundo. E hoje, a gente tem o prazer de ter conosco o Almindo Júnior, para os íntimos e para toda a população DOCA, né, que já pôde trabalhar conosco na família e também na juventude, está sempre podendo nos atender e compartilhar o conhecimento conosco. Nós te agradecemos muito, viu, DOCA, de estar aqui conosco. Você vai ter 1 hora de exposição. Quando faltar mais ou menos uns 15 minutos, eu te sinalizo, né, para te ajudar a coordenar aí o seu tempo. E a todos os participantes, como é que vai ser a dinâmica? Nós não vamos interromper fazendo as perguntas. Assim que terminar o tempo de exposição, nós temos 30 minutos para comentários e perguntas. E aí, vocês podem pedir a palavra. E aí eu vou conduzindo aqui para que a gente possa ter essa participação, ok? Doca, pode começar. Ele vai fazer uma apresentação, né, Doca? Então fica à vontade. É porque a gente começa com a apresentação. Antes de mais nada, boa tarde, família, que já conheço bem. Boa tarde. Muito honrado em participar com vocês mais uma vez, dando continuidade nesse nosso projeto de conhecimento continuado. A doutrina espírita, ela tem um caráter que traz para nós um diferencial muito especial. É que ela é uma companheira constante. Ela não é aquele local, ou aquele templo, ou aquele livro, ou aquele instante em que eu vou buscar informação, consolo, conhecimento. Resolvido o meu problema, muitas vezes, circunstancial, eu volto para a minha vida e sigo o meu caminho. Não, a doutrina espírita nos acompanha, inclusive na pandemia. Gostei do termo que a Sônia usou, o templo, a casa espírita virtual, né? Então, a doutrina espírita, ela está conosco o tempo todo, sejam quais sejam as circunstâncias que os desafios da vida apresentam para a gente. E uma boa prova é estarmos aqui nos encontrando, nesse momento, para o estudo, para o aprendizado da doutrina espírita, e tomar a Deus isso vire cada vez mais prática do nosso cotidiano. Porque ser espírita não é simplesmente frequentar um local com a designação de instituição espírita, casa espírita, templo espírita. Ser espírita é praticar os ensinos que lá aprendemos e fazer disso o nosso distintivo, a nossa prática de vida. Nosso tema de hoje, ele é um tema onde a bibliografia sugerida buscou uma série de informações, tanto na literatura espírita, começando pelas obras básicas, né? E aí não tem como a gente fugir da questão de O Livro dos Espíritos, obra de referência obrigatória, não é nem mais uma obra de referência básica. Também aqui no Livro dos Médiuns, temos uma anotação que vai nos dar um tom bem especial a respeito da temática, da forma, da abordagem do assunto, e eu trouxe 2 livros também apresentados na bibliografia em que eu busquei algum conhecimento. Um deles, esse aqui, Nossos Filhos São Espíritos, que é o coadjuvante, digamos assim, do nosso título, né? Ele está lá
colaborando com o nosso título. E o outro é esse livrinho aqui, Adolescência e Vida, que é do espírito Joana de Ângeles, a autoria do espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pois bem, nós temos agora à frente um tempo onde o assunto a gente vai apresentá-lo e depois, no final, nós vamos abrir para uma discussão do tema. Fique à vontade para ir já anotando o que você desejar. Não só perguntar, mas também acrescentar aí ao tema, uma vez que sabemos muito bem que somos, uma grande parte de nós, estudiosos do assunto. Eu vou fazer a apresentação usando aqui uma sequência onde a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse tema. Mais do que conseguir aprofundar o tema totalmente, a gente vai pelo menos buscar alguns pontos, algumas amarras para facilitar. Quando a Sônia me passou o programa, o roteiro, a divisão de horários, eu antes sabia que o encontro era das 15 às 17. E aí ela me passou a grade dos temas e das abordagens. Aí eu fui sentar para preparar o assunto. E eu fiquei preocupado. Falei, olha, o encontro é de 15 às 17. De 15 às 17, tirando um pouco a abertura, algum comentário, para esse final, vamos tirar os 20 minutos, nós teremos 1h40 para tratar do assunto. E aí depois pedi para ela a descrição dos horários, a definição. E aí eu descobri que nós temos 1 hora só para falar do assunto. Se 1h40 já estava difícil a gente conseguir pegar todos os pontos e amarrá-los bem, então desisti totalmente desse propósito. Nós vamos, na verdade, lançar alguns raciocínios, alguns questionamentos, algumas informações e tentar criar com eles uma linha, usando o conteúdo espírita, para tratarmos do nosso assunto, que é juventude, que é educação na adolescência e juventude. Pois bem, adolescência e juventude são dois termos, são dois conceitos que são muito típicos, podemos dizer assim, da cultura do nosso tempo, do tempo atual. Se nós voltarmos, por exemplo, algumas décadas atrás, no período da adolescência dos nossos pais, o termo adolescência não era usado. Ele, por muitos, não era sequer conhecido. É uma palavra e é um conceito cunhado mais recentemente. Não é incomum, né? Não é incomum que a gente tenha notícias, por exemplo, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, casamento aí no que a gente chama hoje de adolescência, aos 14, aos 16. Minha mãe, que comentava muito da experiência dela, da frustração que ela estava, da aflição que ela vivenciou nesse período, com 18 anos, onde ela não havia casado ainda, aos 18 anos. Então, ela estava assim, muito, muito, muito preocupada que tinha ficado com titia, né? Não casar naquela época era algo realmente muito difícil. Lá nos final dos anos 30, ela casou em 1940. E meu pai sempre brincou assim, então quer dizer que você me pegou na bacia das almas, né? No finalzinho já para ficar com titia. O normal, as irmãs dela, as outras irmãs, casaram entre 14 e 16 anos. Então, a aflição dela se justificava. Mas, para a gente, se justificava naquela época. Mas, para os dias de hoje, esses dois termos, tanto adolescência e juventude, eles têm definições que vão ter a sua propriedade adaptada, dependendo de que contexto nós estamos tratando esses temas. Então, para que a gente possa criar uma linha de raciocínio, onde este entendimento de educação, de adolescência e de juventude possa seguir uma linha lógica de raciocínio de abordagem, nós vamos usar esta frase: nossos filhos são espíritos. E isso traz para o nosso estudo um foco, né, um prisma, uma proposta muito específica, porque ela casa diretamente
com que o autor, Hermínio Miranda, do livro Nossos Filhos São Espíritos, adota nesse livro, que é um livro já não tão recente, que trata para nós desse tema e parte logo no início dessa afirmativa. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Não é também, a não ser em casos raros, um demônio de maldade chocante. Dessa proposta, essa afirmativa que Hermínio Miranda faz no livro para a gente, uma das coisas que ele frisa muito no início do livro, e é o motivo do título, é: a criança é um espírito. Ou seja, nosso filho é um espírito. Então, eu estou falando de educação para espíritos, eu estou falando de educação para espíritos que estão vivendo a adolescência, que estão vivendo a juventude. Eu já fiz um recorte e vou me concentrar no que essa proposta apresenta para a gente. E por que isso? Que nós precisamos concordar, acordar alguns pontos para que o nosso estudo faça sentido. Se nós formos lá no livro dos médiuns, nós vamos encontrar uma afirmativa de Kardec muito interessante no capítulo 1, quando ele fala que aquele livro, o livro dos médiuns, é um manual para a prática da mediunidade. E neste livro, ele vai tratar do tema específico, a mediunidade, os médiuns, a sua aplicação, a sua melhor vivência e tudo mais. Para isso, se você vai tratar de um assunto quanto mediunidade, alguns pontos básicos têm que ser pontos comuns para aqueles que vão estudar o livro. Aí ele diz assim: antes de tratarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite esta base. Ou seja, qualquer assunto, não só a mediunidade, mas qualquer tema espírita como o nosso, se nós vamos tratar de educação na adolescência, na adolescência e juventude, sob a ótica de que nossos filhos são espíritos, nós precisamos ter certeza, ou precisamos concordar nesses 3 pontos. Credes em Deus? Credes que tens uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? E Kardec continua: responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente, não sei, desejaria que assim fosse, mas não tenho certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente o que a ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Então, se nós vamos tratar da educação para espíritos, nós temos já que ter certeza que estamos falando com pessoas que entendem esta lógica, acreditam em Deus, acreditam que eles próprios são espíritos, têm alma, e que esta alma não morre com o corpo, ela sobrevive à morte do corpo físico. E por que esses pontos são fundamentais? Porque eles são pontos básicos, são princípios, alguns princípios básicos do próprio edifício filosófico, científico e religioso da doutrina espírita. E se nós estamos falando de um assunto à luz da doutrina espírita, estes pontos são fundamentais para o nosso raciocínio. Hermínio Miranda diz assim: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes, trazendo em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas e realizações, e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Então, estamos aqui para um processo de progresso, de aprendizado, para cumprir planos traçados para o nosso progresso, todos nós, eu, cada um de vocês, aqueles que reencarnam como nossos filhos, estamos dentro de um projeto coletivo
de evolução. E dentro de um planejamento individual de crescimento e de progresso, onde a história de cada um, onde o avanço, onde a lentidão, onde a negativa do outro tem impactos e exige esforços e apresenta necessidades próprias e características. Equivale dizer que cada família é uma família. Cada elemento desta família é um elemento único. Ainda que na minha família eu esteja na condição de pai, eu, como todos os outros pais, temos uma série de compromissos que são comuns, próximos, tanto compromissos sociais, inclusive legais, que são próprios da função que eu estou exercendo nesse grupo. Mas ainda que tenhamos tudo isso estabelecido, concordado, social, legalmente, pelo mundo, pelas experiências que estamos vivendo, eu, especificamente, no papel de pai, tenho compromissos que são meus, individuais. Eu, espírito, tenho os meus compromissos no desempenho desta função aqui, nesta encarnação. Especificamente para os espíritos que eu recebo no papel de filhos. Eles também têm todo um conjunto de compromissos, de responsabilidades, de planejamentos, né, comuns aos outros todos, inclusive aos outros filhos que tenho, mas cada um tem a sua história individual, tem o seu compromisso individual, o seu trabalho a realizar, os seus desafios a concluir. No Livro dos Espíritos, quando Kardec fala de reencarnação, lá na pergunta 166, ele começa da proposta mais simples. Ele pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec volta a perguntar: como realiza esta nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, para eu cumprir todos os meus planejamentos e, inclusive, dar conta daqueles que eu fiz e que não cumpri nesta encarnação, nesta vida, o que é necessário? Será necessário a prova de uma nova existência. Essa nova existência, eu posso entender no sentido filosófico, na licença poética, no sentido místico? Não. Nós estamos falando que o espírito evolui e ele experimenta uma transformação que pode ser, inclusive, acontecer no plano espiritual, mas para que ele consiga realmente se transformar, espíritos no nosso patamar evolutivo, né? Kardec estava usando a humanidade como referência, a humanidade terrena, para nós, a reencarnação, ou seja, a prova de uma nova vida corporal é necessária. Então, para progredirmos, precisamos reencarnar. E aí tem a pergunta C, dentro desse mesmo item 166. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, então, que reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos dizem, evidentemente. E nessa proposta aqui, a gente vê Kardec, o educador, né, o pedagogo. Ele faz uma pergunta que, na verdade, é uma afirmação, ele propõe uma ideia e trabalha o sentido lógico dela e pergunta, é isto mesmo? Os espíritos, que já tinham trabalhado o assunto, falado dele, respondem exatamente isso. O seu raciocínio está correto. Então, nós estamos estudando, nós estamos pensando na educação para espíritos reencarnados no papel de nossos filhos
que estão aqui não pela primeira vez, mas de retorno à vida corporal, para cumprir o seu planejamento de progresso, tendo em vista que trazem do passado uma parcela de compromissos que tinham e que não foram cumpridos satisfatoriamente, por isso estão retornando a uma nova encarnação, e cabe a nós que estamos aqui também cumprirmos o nosso papel para darmos conta, nesta encarnação, o máximo possível do nosso compromisso. Lá no livro do Hermínio Miranda, ele destaca, ele pensa um raciocínio que é importante. Nós estamos aqui, estamos com os nossos filhos, estamos dentro do nosso progresso. Mas ele afirma, vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito ou a alma deles. E será que alguém tem dúvida nisso? Sim. Muita gente, até mesmo dentro da linha de raciocínio da doutrina espírita, ou dentro do pensamento, às vezes, superficial do nosso cotidiano, a gente tem essa impressão assim, que eu fui o criador, eu dei vida ao meu filho. E esse pensamento de que eu dei a vida a ele traz uma série de subconclusões que muitas vezes barram o meu entendimento, não só do meu papel, muitas vezes supervalorizando o meu papel, ou superpesando o meu compromisso, outras vezes superestimando a relação entre pais e filhos. O filho é um espírito reencarnado. Os pais colaboraram de forma realmente muito positiva na formação do corpo físico, para que aquele espírito pudesse nele reencarnar, com aquele corpo físico. Nós colaboramos com a ferramenta que o espírito vai usar para progredir. Nosso papel é importante? Muito, pois a formação biológica do corpo depende da participação dos pais. Os filhos têm que ter uma relação com os pais, digamos, biológica, né, de relação física, de proximidade, característica, inclusive, das famílias biológicas que se reúnem em toda a natureza? Sim, nós temos laços, inclusive instintivos, que são fruto da nossa estrutura de grupo biológico, que é a família biológica. Assim como os animais na natureza têm relação com os seus filhotes, assim como as plantas na natureza têm uma relação, né, de intercâmbio entre aqueles que estão próximos, fazendo ou não, muitas vezes, parte do mesmo grupo, da mesma espécie. Hoje em dia, quando se estuda alguns conceitos de ecologia na floresta, né, ecologia, a ecoagricultura, quando se estuda florestas sintrópicas, né, agricultura sintrópica, várias espécies diferentes de plantas atuam como um grupo familiar, onde cada um tem um papel, e a união destes seres de espécies diferentes, inclusive de tamanho, de produção, de característica, concorre para que haja uma melhor e uma mais natural produção e vida daquele grupo como uma família vegetal, digamos assim. Quando a gente pensa nesse nosso compromisso como grupo, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, novamente, agora na pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? Ou então a gente poderia perguntar, apenas a influência biológica desses conceitos, né, desses liames da convivência biológica, somente isto é a influência que a gente exerce? Não. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem,
Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha que interessante. Então, quer dizer que a relação de um grupo familiar, de pais e filhos, não é só biológica, ela tem compromissos biológicos, mas ela é essencialmente de progresso, já que os espíritos dos pais, eles têm o compromisso, eles têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos ou de colaborar para o progresso dos filhos através da educação. E isso, gente, é um compromisso tão sério que os pais, né, aqueles que reencarnaram, com o planejamento, com o compromisso de colaborarem para o progresso, para o desenvolvimento daqueles que reencarnaram como seus filhos e não os fazem, são culpados por falir nesse desempenho. Ou seja, assumem compromissos morais para o futuro que terão que resgatar através de novas provas e novos desafios reencarnatórios na encarnação seguinte. Então, esta relação, ela é uma relação cercada de uma série de compromissos e de detalhes e de posturas muito importantes. Na questão 684, Kardec, na resposta, aliás, no comentário que Kardec faz, a pergunta 684, tem logo a pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos, uma subpergunta de Kardec, que é a subpergunta a resposta dos espíritos, e abaixo dessa resposta tem um trecho que é um comentário de Kardec a respeito do que os espíritos estão falando. Nesse trecho eu trouxe uma frase que nos interessa muito diretamente na definição do que é educação, sob a ótica espírita. Lá Kardec diz, os espíritos responderam a Kardec, os pais têm compromisso de promover o progresso dos filhos através da educação. A que tipo de educação os espíritos estão se referindo? Kardec diz assim, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de transformar caráteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós podemos pensar em educação, no seu sentido geral, na sua forma ampla de dizer, sobre vários aspectos. Nós temos a educação formal, a educação acadêmica, nós temos a educação social, traquejo, como lidar com o outro, nós temos toda uma estrutura educacional organizada, pensada há séculos, trabalha a formação da cultura e da instrução na vida das pessoas. E se a gente procurar, por exemplo, o sentido da palavra instrução, nós vamos perceber que instruir é informar-se, buscar soluções, buscar instrução, conhecimento. Ou seja, eu quero me instruir a respeito do melhor caminho para eu ir desta cidade para tal cidade. Eu procuro informações para me instruir. Já a educação é a técnica, os meios e a forma que se emprega para se transmitir determinado conhecimento, determinada informação. Instruir é buscar informação. Educar é transformar com a informação. É algo muito mais profundo, é muito mais amplo. Se nós pensarmos na educação no aspecto da formação acadêmica, uma das bases principais desta educação é a alfabetização. Quando lá atrás, nas primeiras experiências escolares, eu preciso ensinar a criança como desenvolver uma técnica
que é uma técnica pensada por pessoas há muito tempo atrás, de como decodificar uma série de códigos que são as letras, os seus significados, o sinal da sua vocalização, a interpretação, a junção dessa letra com outra letra, que som vai formar, que vocábulo vai formar, que sílaba vai formar, que som essa sílaba tem, quais são as variações, ou seja, há toda uma técnica que é alfabetizar, que é ensinar a criança a ler. É um processo que faz parte da minha educação, da minha instrução. Mas não basta aprender esta técnica. A criança tem que desenvolver, ao longo da sua vida escolar básica, também o exercício da interpretação do texto. Ele sabe juntar as letrinhas, as sílabas, a frase e entender toda a mensagem do texto. Analisar esta mensagem e se apropriar dela, conhecê-la e trazer essa mensagem para a vida dele, entendendo o que ela propõe. Se a gente se lembrar da criança, muitas vezes, pedindo repetidamente aos pais que leia a mesma história, que conte a mesma história, que passe o mesmo filme, e a gente vai entender assim, mas como é que não cansa a mesma história, o mesmo filme? Ela vai viver as mesmas emoções, ela vai passar os mesmos sustos, vendo a mesma coisa? Sim, é um processo de apropriação de conteúdo. A criança, na verdade, está revendo, reouvindo aquela história, não pela novidade, exatamente pelo fato de que ela já passou por ali. Ela está pegando aquele conteúdo e se apropriando dele, fazendo aquele conteúdo se tornar algo que ela entende, que ela domina e, sobretudo, que ela supera, que é o caso do medo em algumas histórias. Eu ouço tanto contar que, nesse momento, o lobo faz tal coisa, e com o tempo eu vou perdendo o medo, porque eu já entendi que depois daquilo vem outras coisas. Então, a educação, ela tem processos e caminhos que, quando nós levamos para o campo da educação, para os espíritos que reencarnaram e convivem comigo na condição de filho, estes detalhes, essas delicadezas da educação, transformam o nosso papel em algo muito mais rico e muito mais desafiador, porque envolve não só a técnica de educar, a técnica de instruir, de fazer a pessoa ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento social, ensinar a criança a tomar banho, lavar os ouvidos, atravessar a rua, sentar-se à mesa, qual o alimento que é o melhor para ela, o que ela não pode deixar de fazer, que ela precisa ir ao médico, precisa ir ao dentista. Tudo isso são processos educativos. Isso são processos que são muito importantes no processo reencarnatório desse espírito. Não só porque depende deles, muitas vezes, até mesmo a manutenção e sobrevivência do corpo físico, como são também etapas para se desenvolver dois campos que são fundamentais para o espírito, os seus atributos. A inteligência, ao entender o processo, ao memorizar o processo, primeiro, entender o processo e repetir esse processo. O desafio à sua inteligência. E ao campo emocional, ao campo moral. A criança entender o sentido do processo, perceber como ele se dá e depois repetir. Vamos ao exemplo. Eu quero ensinar a criança a questão da propriedade. Ou seja, eu digo, eu não posso trazer para casa a borracha que é do colega, porque ele não te pertence. Não é direito seu, não é certo fazer isso. Ok. A criança pode não argumentar, ela pode não me contrapor esse pensamento. Ela pode nunca mais fazer com medo de lhe desagradar. Mas vai funcionar muito melhor se eu conseguir fazer com que ela entenda que a propriedade de cada um de nós é algo que precisa ser conquistado. Algo que ela, se quer alguma coisa, em vez dela simplesmente pegar e trazer, ela precisa merecer. Ela precisa se esforçar para alcançar. Quando ela entende isso,
muito mais do que simplesmente ela respeitar a propriedade alheia, ela passa também a entender que é muito melhor ela construir a própria propriedade. Esses processos, eles vão ganhar contornos muito mais impressionantes ou muito mais firmes e inesquecíveis quando a gente entende, conforme o Miranda também afirma lá no livro dele, que este que está aqui conosco, que está convivendo conosco num papel de filho agora, não é um estreante na reencarnação. Ele é um reincidente. Ele é alguém que retorna a uma nova experiência de aprendizado. E isto vai lhe dar uma nova dimensão de educação, a dimensão da reeducação para o espírito que retorna, primeiro, com uma série de valores que ele já conquistou do passado. Então, esses valores já servirão como uma base, e é por isso que algumas crianças são muito mais dóceis ao aprendizado, especialmente no campo moral, tem muito mais facilidades com algumas habilidades, por exemplo, no campo da música, do desenho, e assim por diante, quanto tem também, às vezes, desafios de limitação, de dificuldades, de empecilho para aprender outros desafios desta encarnação. Tanto no campo da inteligência, no campo da habilidade intelectual, quanto, e muito especialmente, no campo dos valores e das predisposições morais, que são parte da biografia desse espírito, e que fazem, muitas vezes, parte do planejamento de primeira ordem desse espírito para a reencarnação que agora ele está vivendo. O que você está procurando? Eu ouvi alguém falando alguma coisa, foi comigo? Acho que não, né? Então vamos seguir aqui. Olha só, se nós pensarmos, então, traçando uma linha de desenvolvimento sobre este aprendiz, este jovem que está convivendo conosco aqui nesta encarnação, nós vamos pensar neste espírito que tem uma bagagem, né, que ele traz de uma outra vida. Sem termos que voltar lá nessa outra vida, vamos pegar do ponto a partir do momento do desligamento deste espírito. Ele desencarnou, vai para o plano espiritual, né? Lá ele passa por um período em que ele vai se adaptar até ele despertar para a sua necessidade de continuidade evolutiva e começar um novo processo reencarnatório. O processo reencarnatório começa lá no plano espiritual. É de lá que ele vem trazendo um planejamento. Então, a primeira coisa de um processo reencarnatório é a definição da necessidade de retornar. Para que esse espírito possa vir com melhores condições de aproveitamento, ele vai passar por um fenômeno chamado de esquecimento, que é ele esquecer a sua personalidade, o seu histórico passado, as outras encarnações, as conquistas que ele realizou de forma lúcida, né? Mas isso fica arquivado no consciente dele. Esse esquecimento, ele começa e ele é feito no plano espiritual, antes do espírito reencarnar, e ele começa, então, o processo de se ligar ao novo corpo físico, na gestação deste corpo, que vai servir para ele de ferramenta. No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio afirma para a gente assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora dos caráteres para a vida comum. Se nós pensarmos que a escola da reencarnação, o primeiro ponto, a primeira sala de aula dela é o lar, e mais do que isso, antes dela aportar ao lar, nós começamos na gestação, ou seja, na formação do corpo físico, quando este espírito já começa a conviver no ambiente doméstico para onde ele está vindo como reencarnante, já começa a estabelecer também laços de convivência nesse processo. Claro que especialmente com a mãe, pela proximidade biológica e orgânica,
mas com os demais elementos do seu grupo familiar. A reencarnação, processo biológico do nascimento, marca a chegada da criança, desse espírito, o seu aporte ao corpo físico com o nascimento. 9 meses de gestação, o nascimento da criança, e nós temos o primeiro período, digamos assim, desta escola, desse berço doméstico, que é o período da infância, onde o espírito está imerso num período, digamos, maior de esquecimento da sua personalidade anterior e na reconstrução de uma nova postura, de um novo comportamento quanto indivíduo na sociedade, na família e para si mesmo. Então, os anos de infância, que são considerados os 7 anos primeiros da infância, obviamente que nós vamos ter uma variação aí de criança para criança, de espírito para espírito. A criança não é um livro em branco, mas ela tem toda uma maior amplitude de crescimento para estar mais aberta a receber novas informações para o seu progresso e o seu crescimento. Esses 7 primeiros anos, inclusive, o nosso corpo físico, ele não está 100%, digamos assim, pronto para as experiências da reencarnação. Ali está formado, é um complexo biológico, os sistemas estão funcionando? Estão. Mas, por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele vai se tornando mais maduro, ele vai se afinando a partir do nascimento até os 7 anos. Então, é por isso que, muitas vezes, aprender a ler, a escrever, por exemplo, que depende do manuseio, né, motor, é algo que vai acontecer mais adiantado a partir dos 7 anos, por volta dos 7 anos, porque ali nós temos o nosso sistema nervoso, né, mais trabalhado. Nosso sistema respiratório, por exemplo, o bebezinho, ele tem muita dificuldade, e ele vai amadurecer, o pulmão termina de amadurecer após o nascimento da criança e assim por diante. Mas nós vamos aportar aí uma nova fase no nosso desenvolvimento, que é o período da adolescência, que é o período pós-infância. O Ministério da Saúde, né, no seu marco legal do direito dos adolescentes, de 2007, ele afirma assim: a adolescência é a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Então, na adolescência, que é depois da infância, nosso corpo também continua se desenvolvendo, amadurecendo uma série de questões que são típicas do nosso aparelho biológico. É na adolescência que o nosso sistema reprodutivo, por exemplo, amadurece e alcança a sua condição de reprodução, né? É na adolescência, tanto a menina quanto o menino entram no período em que já são capazes de reproduzir, ou seja, de ter descendentes. Na natureza, quando um filhote já está na condição de ter ele mesmo filhotes, ele é considerado um adulto. No caso do filho do homem, não. Nosso filhote, ele chega à adolescência ainda com uma série de desafios e aprendizados para o seu progresso. E ele vai ter, inclusive nesse período, muitos desafios, né, que são típicos tanto dessa natureza biológica, o amadurecimento, a puberdade, que entre as meninas em geral, aos 12 anos, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, para os meninos por volta dos 14, também um pouco antes, um pouco depois. Então, nós temos desafios biológicos, que é o processo reprodutivo, que mexe com a intimidade de maneira muito
urgente em alguns casos, né? A questão da sexualidade se manifesta não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, interesse pelo companheiro, pela companheira, pelo namorado, pela namorada, né? Pelo outro como parceiro amoroso e parceiro reprodutivo sexual, desperta nessa época e são desafios bastante profundos e inquietantes, muitas vezes, especialmente se este espírito viver esta experiência sem o devido preparo, sem a devida educação. O período da adolescência, ele vai, de acordo com alguma variação entre datas, entre normas adotadas por um ou por outro órgão, ele vai aproximadamente dos 12 até os 18 anos, onde nós temos aí a maioridade legal, onde o indivíduo é considerado adulto, pois ele já responde pelos seus atos. Nós criamos recentemente, na nossa cultura, também um termo que não existia. Na minha adolescência, não existia o termo pré-adolescente. Você era criança, adolescente e adulto. Hoje nós temos o pré-adolescente, que inclusive vai pegar um período da infância, por volta dos 10 anos, né, e já começar ali o processo de transformação social, né, para uma nova etapa, que é a etapa da adolescência. Nesse período da juventude, né, da adolescência, nós temos os desafios que lá no livro Adolescência e Vida, o espírito de Joana de Ângeles diz assim: nesse período, o corpo adolescente é um laboratório de hormônios que trabalham em favor das definições orgânicas, ao tempo em que o psiquismo se adapta às novas formulações, passando um período de ajustamento que deve facultar o amadurecimento dos valores éticos e comportamentais. Como é compreensível, a escala de valorização da vida se modifica ante o mundo estranho e atraente que ele descortina, contestando tudo quanto antes lhe constituía segurança e estabilidade. Então, essa troca da criança, conduzida pelos pais, para o adolescente, que ensaia a autossuficiência, é marcado por dois processos muito significativos. O biológico, da puberdade, ou seja, do amadurecimento e do interesse pelo outro, e um fenômeno que tem a ver com o processo reencarnatório desse espírito, pois o esquecimento, que começou lá antes dele começar o processo da gestação, ele vai aqui, por volta da adolescência, cair para, né, voltar quase que à condição de despertamento da personalidade desse espírito. Nesses anos da infância e da pré-adolescência, podemos dizer assim, a personalidade moral deste espírito estava esquecida, estava adormecida. Então, os seus traços mais marcantes na personalidade do passado estavam resguardados para que ele tivesse tempo de receber nova informação, nova educação, novos valores. E nesta época, na adolescência, então, estes traços da personalidade, esses traços do seu caráter, acordam. Ele não vai se lembrar das encarnações passadas, mas ele vai se lembrar dos seus valores, do seu temperamento, da sua condição moral. E ele vai contrapor quem ele era com tudo que ele aprendeu nesta nova encarnação, com tudo que se desenvolveu aí no seu processo de reaprendizado. Nesse caldeirão, ele vai entrar na nova fase, que é a juventude. Então, nós temos nesse momento aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma definição de datas. Ela diz assim: a adolescência é a segunda década de vida. A OMS circunscreve a adolescência
à segunda década da vida, de 10 a 19 anos, ou seja, da pré-adolescência acima da maioridade. E considera que a juventude se estende de 15 aos 24 anos. Esses conceitos comportam desdobramentos, identificando-se adolescentes jovens de 15 a 19, adultos jovens de 20 a 24. Então, essas datas, esses anos, eles são gatilhos, digamos assim, sociais, que dentro da nossa educação, dentro da nossa sociedade, sobretudo dentro da nossa cultura, vão, sobretudo, interagir com esse elemento à medida que ele é exposto aos conceitos, aos valores, às cobranças da sociedade, para que ele tenha determinado comportamento desta ou daquela natureza. Exemplo, a gente já começa a perguntar, e a namoradinha? Veio um colega de escola estudar em casa e está namorando fulano, né? Qualquer manifestação do menino ou da menina nesse período já desperta, muitas vezes, naqueles que fazem parte do seu grupo social, cobranças de padrões que muitas vezes não são os padrões que ele está adotando ainda como forma de se conduzir, mas que forçam a sua adequação a esse contexto. Já imaginaram? Né? Dá para imaginar o caldeirão que é esse período da adolescência e da juventude para o espírito. Tem toda a cobrança social, tem toda a cobrança dos compromissos, né, da escola, da família, e ainda tem a volta da sua personalidade moral, o despertamento, trazendo para esse período da vida um desafio muito grande para o espírito, que é quando ele vai tomar a rédea da sua própria educação. Quer dizer que ele passa a ser autossuficiente? Não. Mas ele passa a ter condições de fazer as suas escolhas a partir do que ele tem já como base na própria personalidade. E as cobranças que são apresentadas para ele servem de estímulo para o seu progresso. E este espírito precisa, nesse momento, de ter uma base moral construída na educação desta encarnação que sirva de contraponto a quem ele era no passado. Quando desperta a sua personalidade moral do passado, ele precisa ter uma nova personalidade moral, ou seja, novos valores morais aprendidos nesta encarnação, para que, do contraponto desses dois valores, ele construir uma bagagem moral em cima de novos hábitos. Lembram a afirmativa de Kardec? A educação é a formação de novos hábitos, né, de novas virtudes, a partir de virtudes a partir de novos hábitos. Então, a educação do jovem, né, do adolescente, ela começou na infância e na adolescência ela tem um período muito significativo, na juventude ela tem uma oportunidade muito ampla para a mudança deste espírito como ser em evolução. Joana de Ângeles, lá no livro Adolescente Vida, ela diz assim: os pais e os educadores são convidados, nessa fase da vida juvenil, a caminharem lado a lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém, exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade, ao mesmo tempo fortalecendo a coragem e ajudando aos desafios que são propostos, para que o mesmo se sinta confiante para progredir, avançando com segurança no rumo do futuro. Então, o meu papel como pai, como educador nesse momento, é estar lado a lado. E a educação, enquanto atividade organizada, né, tanto a educação acadêmica como a educação social, ela sofreu ao longo dos anos uma série de transformações e ressignificações
E temos hoje uma educação que saiu da postura vertical, né, daquele que sabe, transmite o seu conhecimento para o que deve aprender. Então, era algo de cima para baixo. Eu sei, eu transmito, depois eu te dou uma prova para ver se você aprendeu mesmo, e conforme que você respondeu, eu te aprovo ou não. Então, era uma educação feita a partir da imposição, do conhecimento, dos valores, das posturas e dos papéis. Na família, se nós olharmos pouquíssimo tempo atrás, na casa, né, daqueles que já têm mais algumas décadas de experiência, a gente se lembra que era assim: pai e mãe eram autoridades máximas. O que pai e mãe fala, se obedece, cumpra-se, né? Pai e mãe, a gente falava senhor, senhora, tomava bênção, né? E obedecia cegamente. Às vezes, desobedecia, e isto era um problemão. Por quê? Primeiro, tinha-se castigos, tinha-se cobranças, e até mesmo de natureza física, né? Era de conceito comum que, para se educar, precisava-se, muitas vezes, dar uma boa palmada. É uma forma, inclusive usando a violência física, de se impor uma opinião de comportamento. Com a mudança da sociedade, com a maior liberdade, hoje nós temos padrões familiares muito mais libertários, muito mais respeitosos, onde o papel do pai, tanto do educador também na escola, virou alguém que está mais próximo do educando, daquele que está recebendo não o conteúdo imposto, mas a construção, muitas vezes, de um conteúdo familiar comum. Quer um bom exemplo para isso? Culto no lar. As famílias que fazem o culto no lar, não de maneira... Tem dois tipos, né? Tem os que não fazem e tem os que fazem de maneira, que a gente pode dizer, automática. Não. O culto no lar é extremamente benéfico como forma, como instrumento educativo. Você senta com a sua família, com os membros da sua família, lê no Evangelho as informações de Jesus, busca na fonte do exemplo moral a postura e analisa esse comportamento com relação às práticas comuns daquele grupo. O culto no lar em que o pai ou a mãe lê e dá um sermão em todo mundo e acabou, ele não está cumprindo o seu papel moralizador ou moralizante. Porque ele é, na verdade, para a gente discutir. Olha, a sua postura, a minha postura, a postura do nosso vizinho, Doca. A postura... Oi. Só te lembrando o tempo, tá? Tá. Você tem 13 minutos. Combinado. Esse papel, então, lá no momento em que eu realizo o culto, é um papel de educação fundamental, onde a gente vai discutir e criar, rever formas de comportamento comuns, onde eu, pai, inclusive, tenho que exercer uma das principais virtudes do Evangelho, da humildade, e abrir campo, inclusive, para ouvir dos meus familiares, dos meus filhos, da esposa, do marido, de quem está ali no meu grupo familiar, onde eu preciso melhorar. Porque um culto que é feito de cima para baixo, eu leio e dou receita para os outros, ele não está atendendo o seu papel educativo, moralizante. Da mesma forma, na escola, hoje em dia, nós não temos, ou não deveríamos mais ter, esta educação vertical, e sim construirmos uma horizontal, onde o conhecimento é construído junto com o aluno, junto com aquele que está ali na responsabilidade de absorver, e não de decorar, de entender, e não de só anotar o conteúdo. Vai ser construir um aprendizado junto. E isso, gente, para o espírito, é de fundamental importância. Se eu estou pensando que este ser que está aqui, ele é um espírito que está revendo as suas posturas de encarnações passadas. Ele precisa ter a liberdade. Inclusive,
para discutir o que está sendo posto para ele como norma, como novidade, sobretudo moral, e avaliar a sua postura e construir um caminho novo. Nós sabemos muito bem que progredir é um desafio milenar, e muitas vezes a gente entende um processo, entende a sua lógica, alcança a sua importância, mas é tardio na sua aplicação. Exemplo, conhecimento do perdão. É a máxima que Jesus mais nos ensinou. Falou, contou parábolas, fez sermões e deu exemplos inúmeros de perdão para nós. Nós entendemos, nós sabemos quantas vezes nós temos que perdoar, conforme a resposta dada a Pedro, 70 vezes 7, nós entendemos a utilidade, em alguns momentos nós já até experimentamos a eficiência que é perdoar alguém. Mas na hora de perdoar, a gente muitas vezes barra na teoria apenas e não leva a experiência para a prática. Então nós temos que ver todas as nossas oportunidades como elementos de um grupo reencarnatório, especialmente quando pai, mãe e jovem, porque a educação, se é um processo de construção comum, conjunta, nós não podemos deixá-la só na mão dos pais. E muitos jovens fazem isso. Não concordo, não reivindico, não faço diferente e deixo para optar para a minha forma, fora de casa, com os meus amigos. Em casa, deixa no silêncio. Lá fora, eu faço da forma que eu acho melhor. Não, nós precisamos criar o hábito de construir valores morais que atendam ao nosso grupo, que é um grupo grande, olha. Além dos jovens, né, o espírito de uma encarnação, ele passa pelo período da madureza, ele passa depois pela fase, né, da velhice, ele é idoso, e a gente tem em cada uma dessas fases, até a desencarnação, que a gente espera cada vez demore mais, ele passa por experiências que são típicas das etapas onde ele está vivendo. Na infância, ele recebe desde o alimento, desde o cuidado, desde a roupa, desde tudo, é uma fase de receber. Na adolescência, ele experimenta algumas opções diferentes do seu grupo, algumas opiniões de amigos, ele experimenta o contato do que ele era, que desperta na sua intimidade moral com o que ele aprendeu. Na juventude, ele troca valores, ele troca aprendizados, ele troca de opinião o tempo todo, é característico dos anos da juventude, né? A gente hoje querer ser isso, amanhã querer ser aquilo, começar um curso e desistir e pensar em outro, faz parte do momento da gente construir uma base sólida de valores morais. Na natureza, a gente vai construir esses valores não só mais para a gente, mas para a família que a gente vai ter, para os filhos que a gente vai ter. Então, a gente tem que trocar, né, e construir juntos com os filhos, com os pais. E na fase, né, da velhice, quando somos idosos, nós avaliamos toda a nossa trajetória para reter o que é bom, conforme o conselho que Paulo dá para a gente. Analisa tudo, retém o que é bom. Durante esses períodos de convivência e de aprendizado, a religião, nos alerta Joana de Ângeles, desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, por propiciar-lhe a visão da imortalidade, dilatando-lhe a compreensão em torno da realidade da vida e de seus objetivos essenciais. Então, para que a educação seja realmente uma ferramenta transformadora, uma ferramenta moralizadora, tanto eu tenho que entender que nossos filhos são espíritos, quanto meu filho precisa entender que ele é um espírito em progresso. Que a vida não é só essa, que ele não tem que aproveitar tudo, que a vida é uma só. Não. Esta encarnação é uma de muitas. Você traz do passado uma série de compromissos que agora desaguam na construção do seu cotidiano, que precisa ser melhorado para resultar no futuro próximo
nessa encarnação e nas próximas melhores. Então eu tenho que combater o materialismo, o imediatismo que muitas vezes é característico da nossa juventude, o sentimento de superpoderes que o jovem tem muitas vezes pela vitalidade física, e fazer que ele entenda que mais do que o corpo jovem, ele é um espírito vivendo a juventude. E como tal, ele precisa tirar desta época aprendizado moral para ser um adulto com valores melhores, para ser um idoso com valores melhores, para voltar ao plano espiritual com valores melhores e nas próximas encarnações que virão, cada vez melhorar-se mais e mais e mais. A Dora Encontre, que é uma educadora espírita, ela coloca assim: a essência do espiritismo é a educação. Ao contrário de outras correntes religiosas que têm um caráter salvacionista, a doutrina espírita, com seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, pretende promover a evolução do homem, e esta evolução é um processo pedagógico. A educação do espírito é o cerne da proposta espírita. Então, se nós estamos falando de educação para o espírito, e se nós usamos a doutrina como molde para a construção de novos valores, eu estou falando de fé raciocinada. A base da fé raciocinada é os ensinos de Jesus. E a casa espírita é o núcleo onde a fé raciocinada e a doutrina espírita promove a educação de todos nós para o nosso progresso como conjunto, como família e, sobretudo, a nossa evolução enquanto espírito. No livro Conviver e Melhorar, Francisco do Espírito Santo Neto diz que o núcleo espírita depende muito dos jovens, a semente das ideias novas, do progresso científico e de precursoras correntes de pensamentos ligados ao estudo do comportamento humano, indícios da nova era predita pelos espíritos superiores, encontrarão nas almas dos adolescentes terreno fértil para produzir os frutos de uma sociedade mais humanitária e mais evoluída. E eu tomo a liberdade de apropriar desse conceito dele para dizer assim: tanto o núcleo espírita quanto o núcleo familiar depende muito dos jovens. E também depende de nós, do papel de construirmos uma educação moralizadora comum e que sirva tanto para o progresso do espírito quanto para o crescimento e o amadurecimento de todos nós, como espíritos, como aprendizes do Evangelho, quanto aqueles que estão registrando na sua história de espírito dias difíceis, mas com certeza muito valiosos para o nosso progresso enquanto espírito em evolução. Pai bom e amado Mestre, Senhor Jesus, agradecemos esta oportunidade de juntos estarmos compartilhando do conhecimento trazido pela codificação, elucidando melhor os teus ensinamentos, Mestre amado. Agradecemos também a oportunidade que a tecnologia nos dá de estarmos próximos a esses afetos, a essas pessoas tão queridas, né? Só de nos vermos, compartilhar esse momento juntas, está sendo de uma gratificação para a nossa alma, para o nosso espírito, grandiosamente. Agradecemos as nossas casas, nossas fraternidades, por estar sempre em nossos lares, nos amparando através dos espíritos protetores, trabalhadores das nossas casas, nos dando o passe da saúde física e mental, que nós possamos estar nos nossos lares, nos conectando com eles, porque eles estão aqui. Nós não estamos lá presencialmente, mas eles podem estar conosco. Abramos os nossos canais em prece, numa leitura edificante,
para que eles possam vir nos auxiliar e amparar neste momento, porque passamos, assim como todos os momentos de nossa vida, de nossa jornada terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores, mas não nos deixe, Mestre amado, cairmos em mais erros e tentações, livrando-nos de todos os males, pois teu é o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja.